numa sequência aqui de comentários acerca do Império da Besta, né, que está por surgir, conhecido aí como Nova Ordem Mundial. A gente está analisando uma série de protagonistas, né, desse cenário geopolítico religioso extremamente complexo. E a gente veio na sequência aí, analisamos o mistério do Apocalipse capítulo 3, a segunda vez do falso profeta, né? Analisamos a coalizão Estados Unidos e Israel, né? O sionismo, né? A verdade relacionada ao sistema bancário também, esse sionismo que é a cabeça que comanda tudo, essa sinagoga de Satanás, esses falsos judeus casares, esse falso Estado de Israel, né? E o seu braço principal, que é a maçonaria internacional, a loja do bode, que comanda por sua vez a igreja evangélica protestante. Então esse foi o mistério do falso profeta que a gente analisou, né? Que é uma das bestas do Apocalipse. E na sequência analisamos o catolicismo, né? A maior religião do mundo. E depois o islamismo, a segunda maior religião do mundo. Agora a gente vai na sequência analisar sobre uma outra força, né? Um outro tentáculo desse sistema global aí, que é o comunismo. Então vamos tratar agora do comunismo à luz da nova ordem mundial. Então a gente está tratando todas essas forças, né? São muitas, a gente está tentando visualizar, analisar um cenário para imaginar onde estará cada peça nesse complexo tabuleiro de xadrez. Então é a vez do comunismo. Quando se fala em comunismo hoje em dia, século XXI, né, 2019, a principal potência com certeza é a China comunista, segunda economia do mundo, maior parceiro comercial do Brasil. Então o mundo inteiro, nesse mundo globalizado, depende da China. This would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it, and they have to buy in, they have to own it, the same way as, let's say, the United States. Né? Principalmente nas relações comerciais. Então a China é controlada pelo partido, né? Partido Comunista. E na China, o comunismo é ateu, isto é, não acredita em Deus, nem na religião. O partido é Deus para eles, ok? Então não há como falar no cenário global do século XXI sem considerar o comunismo e a China, ok? Então, e também, muita gente vem falando aí, tem alguns teólogos aí, principalmente de origem evangélica, né? Vem dizendo que pode ser que o anticristo venha da China, que o anticristo venha do comunismo. Por que eles dizem isso? Porque o comunismo historicamente persegue o cristianismo, né? A China mesmo, hoje a vida para o cristão na China não está fácil. Em vários países, né? Comunista ao longo da história. Hoje em dia, né, também nos países comunistas a perseguição aos cristãos é muito acentuada, ok? Mas inclusive na China a vida para o cristão não é muito fácil, tá? Agora, então, por isso que andam dizendo que o anticristo vem da China, do comunismo. Porque eu penso que não. Eu penso o seguinte: como nós analisamos o catolicismo, o islamismo, o sionismo, né? Não há como imaginar uma nova ordem mundial sem a China. E a China não vai deixar de ser comunista. A China não vai ser conquistada pelo papismo, né? Ou a China não vai ser conquistada pelo islamismo, ok? A China é comunista, o partido vai continuar sendo comunista, ok? E é ilusório achar que vai sair um comunismo da China que vai conquistar o mundo inteiro. Você acha o quê? Vai conquistar o mundo árabe, o mundo muçulmano? Vai conquistar a Europa? Vai varrer com o cristianismo, o islamismo do mapa? Não vai, entendeu? Mais uma vez, a gente tem que analisar a profecia do profeta Daniel, capítulo 2, a última potência, ok? Antes da consumação do reino do reino de Yahweh, do reino do Eterno, ok? Lá na sequência, na estátua, a cabeça de ouro Babilônia, depois peito de prata Pérsia,
barriga e coxa de bronze a Grécia, as canelas de ferro o Império Romano Ocidental Oriental. Na sequência a gente tem aqui o que? Os pés de ferro misturado com barro. Vai ser muito forte esse império, mesmo porque vai ser o último, ok? Então vai ser de ferro. No entanto, o barro, ferro e barro, porque não vai dar liga. Então por um lado vai ser forte com o ferro, agora por outro vai ser fraco. Então a fraqueza, justamente porque por conta da divisão geopolítica, ok? Então esse comunismo, essa China é uma força brutal, ok? Mas será que é uma força suficiente para governar o mundo inteiro? Quer dizer, eles vão peitar os Estados Unidos, vão peitar a Europa Ocidental, vão peitar o mundo árabe e impor o comunismo mundo afora? Não vai. E ao mesmo tempo a gente não pode acreditar que alguma outra força vai simplesmente acabar com a China e acabar com o comunismo. Não vai. A China é comunista, vai continuar sendo comunista, o partido vai continuar sendo comunista e ateu, ok? Então, ou seja, não tem festa sem a China. Então a gente tem que considerar essa peça no tabuleiro de xadrez, ok? Claro que é um comunismo um pouco diferente, porque a economia aberta, meio capitalista, comercializa demais. Então é uma interessante, né? É singular, vamos dizer, essa China. Claro que falando em comunismo, falando em, o socialismo de maneira geral, ele tem bastante força, né, mundo afora. Inclusive aqui na América do Sul, né, América Latina, tem o tal do Foro de São Paulo, que o Cabo Daciolo falou na eleição 2018, né? Foro de São Paulo, em 1992, até que tem aquela música da China, aquela música da Xuxa, perdão, toda a América Geral, o nome da música, de 1992, né? Trata de uma União Latino-Americana Socialista, né? Então, cara, eu sinceramente espero que isso daí não dê certo, cara, porque tudo que a gente não precisa nesse momento é um socialismo. Sinceramente, o PT, a Dilma fundou o país, então sinceramente não dá. Mas tem o Foro de São Paulo, ainda é vivo, esse Evo Morales, né? Mas claro que esse socialismo é interessante analisar o seguinte: onde surgiu o comunismo? Aí, no Karl Marx, a Revolução Bolchevique de 17. E Karl Marx hoje é um herói acadêmico, principalmente professor de História e Geografia de escola pública. Alguns professores filósofos da faculdade consideram Karl Marx um herói, quase um semideus. A Revolução Bolchevique, uma importante página na história da humanidade, Aí em 2017 celebrou 100 anos de Revolução Russa, e na televisão, no Jornal Nacional, eu vi no Jornal da Cultura, e os professores bradando, Gente, sinceramente, qual a diferença da Revolução Russa para o nazismo de Hitler? A única diferença é que a Revolução Russa matou mais do que Hitler, ok? Mas infelizmente, gente, a gente precisa, a primeira coisa que você, sinceramente, seu imbecil que leu Karl Marx e ficou impressionado, primeiro, o que é o comunismo? É ateu, né? Karl Marx era ateu? Não, Karl Marx não era ateu. Karl Marx era satanista. Eu tenho várias declarações dele como satanista. Ele era maçom e, mais do que isso, ele era judeu, maçom, satanista. O nome de Karl Marx, se eu não me engano, é Moisés Mordecai Marx Levi, se eu não me engano, ok? Porque era da família Mordecai. O avô dele, rabino, ele vem de uma linhagem de rabinos judeus talmúdicos, ok? Então, o avô dele é o lendário rabino Mordecai. Então, ou seja, Karl Marx judeu. E ainda digo mais, quais foram os outros precursores da Revolução Russa? Porque assim, na Revolução Russa, a Rússia estava em guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, né? 1914 a 18, e o povo está muito satisfeito, fome, a situação está difícil, a guerra foi dura, né, contra a Alemanha. Mas então nesse momento de fragilidade do Império Russo, o Império Russo era um império cristão ortodoxo, né?
Nesse momento, a sinagoga de Satanás, quando eu digo sinagoga de Satanás, digo esse conluio, a realeza, né? A realeza europeia, os Illuminati, os banqueiros judaico-Illuminati, entre eles o Rothschild, aproveitaram a ocasião e investiram pesado, investiram muita grana na Revolução Russa. Então caras como Leon Trotsky, caras como Vladimir Lenin chegaram naquela Rússia devastada na guerra com muito dinheiro dos banqueiros Rothschild, muita bala na agulha. Banqueiro Rothschild são sionistas, não é? Tanto é que a Primeira Guerra foi vencida pela coalizão porque Walter Rothschild conversou com a realeza britânica e falou: vou colocar os Estados Unidos na guerra, mas em troca vocês vão fazer um lar nacional para os judeus, que foi o futuro Estado de Israel, 1922, a Liga das Nações fez. Então ele foi lá e chantageou o então presidente, se não me engano, Wilson, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou na guerra, senão tinha perdido a guerra. Mas enfim, chegaram com muita bala na agulha. O Trotsky, o Lenin chegaram com muita grana. Lenin, que é o herói da Revolução Russa, maçom, grau 32. Trotsky, judeu maçom. Stalin, um homem que matou milhões e milhões de pessoas, ok? Matou muito mais de judeu maçom, ok? Todos eles trabalhando para a mão oculta, tá? Então, ou seja, quem criou o socialismo, quem criou a Revolução Russa foi a sinagoga de Satanás. Judeus, maçons, cabalistas, talmúdicos, falsos judeus, a maioria deles de origem Khazari acho que é nazi, nem judeu mesmo não são, tá? Então esses demônios da sinagoga fizeram a Revolução Russa e fizeram um holocausto de muitos milhões de cristãos ortodoxos na Ucrânia, e isso não aparece no livro de história. Aí vai aquele babacão daquele professor de história, geografia do colégio público, aquele que é extremamente comprometido com a história oficial. A história oficial é cheia de mentiras, mas ela é oficial, mas ela é somente um animal, um cara muito comprometido com a história oficial para acreditar nessas coisas. Então a Revolução Russa nada mais foi que uma coisa do demônio, pior do que Hitler. Hitler matou o quê? 6 milhões de judeus, é o que diz a cifra oficial. Eu te pergunto, os judeus, né, que criaram o socialismo, que comandaram com a mão oculta, tá? Eles mataram quantos cristãos? Mas muito mais de 6 milhões. Muito mais. O socialismo, de maneira geral, o comunismo deve ter matado aí miseravelmente, mundo afora, 100 milhões de pessoas. Quer dizer, a Segunda Guerra matou 45 milhões, o socialismo matou 100 milhões. Então o verdadeiro holocausto foi provocado pelos próprios judeus cabalistas. Essa é a grande realidade. E por que isso não é mencionado na história? Porque a história, a mídia, a economia, os bancos são controlados por eles, pela sinagoga de Satanás. Esse é o verdadeiro inimigo, colega. O inimigo não é o comunismo em si, não é a China. O inimigo pior, que é só um braço, não é o islamismo, não é o Vaticano, não é, enfim, não é outra coisa. A cabeça, a cabeça que comanda tudo, o cérebro satânico, é a sinagoga de Satanás. São esses falsos judeus talmúdicos, cabalistas. Eles é que são o verdadeiro inimigo, a verdadeira trupe do diabo, entendeu? Então eles criaram o comunismo. Então não tem nada de heroísmo. Só que o comunismo matou 100 milhões de pessoas e virou um heroísmo. Karl Marx, a ideologia dele matou 100 milhões de pessoas e virou o heroísmo. Hitler matou, 6 milhões e virou vilão sozinho. Mas na minha opinião tem que ter 2 vilões. O segundo pior vilão é o Hitler e o primeiro pior vilão é Karl Marx e sua trupe de comunistas. Okay? Então não dá para entender por que o comunismo virou o heroísmo. 100 milhões de pessoas mortas. E esses animais desses comunistas ainda tem coragem de falar mal de Cristo ainda. Não, como é que é? Karl Marx, abre aspas, a religião é o ópio do povo,
fecha aspas. Pois eu digo, abre aspas, a ideologia é o ópio do gado alienado, fecha aspas. Ideologia como o comunismo, ok? Então essa é a grande realidade, o verdadeiro holocausto foi o holocausto bolchevique, okay? E a verdade, o comunismo é uma criação da sinagoga de Satanás. Maçonaria, a maçonaria francesa, quem comandou esse comunismo na Europa afora. Então esse socialismo vem ganhando um espaço aí na Europa Ocidental, esses muçulmanos ganhando espaço também na Europa. Tudo isso é articulado pela maçonaria, ok? Então hoje aí você tem vamos assim rodar um pouco o globo, esse socialismo também na América Latina, né? Claro que na América do Norte não tem, né? Porque eles não são trouxas, né? Eles vão jogar isso aqui, vão dar descarga pra merda parar aqui na América do Sul, é claro. Aí tem essa ditadura fajuta da Venezuela, que o governo PT apoiava, essa ditadura medíocre de Cuba, aqui, de Nicarágua, que o PT apoiava, mandava nosso dinheiro para lá. Então ainda tem Guiné Equatorial, Angola, cara, só dá merda, né? Então, ou seja, é uma ideologia fracassada. Mas enfim, retomando a Revolução Russa, é uma ideologia fracassada, gente. Fracassou, o povo passava fome, miséria, ok? Para fazer arma nuclear. A arma nuclear tem lá até hoje. Agora o povo passou fome, uma ditadura, censura, perseguição, os cristãos, uma perseguição brutal à igreja ortodoxa. Os caras não tinham nem como se defender, a maior parte deles eram pobres camponeses, não tinham nem como se defender, eram assassinados para não renegar sua fé, igreja destruída, vários templos, ok? Então, ou seja, é um negócio que sinceramente eu só vejo fome, perseguição e censura. Os gulags, o que eram os gulags? Campos de concentração na Sibéria, pior do que os campos de concentração de Auschwitz, porque era um campo de concentração só que na Sibéria. Você imagina um inferno de gelo, e isso não menciona no livro de história, okay? Então, com toda certeza, o maior holocausto aconteceu na própria União Soviética, na própria Rússia, ok? Tudo isso culpa da sinagoga de Satanás. Então os judeus, eles estão extremamente vitimistas. Por quê? Porque eles comandam a mídia. Então a única coisa que eles colocam na mídia é o holocausto da Segunda Guerra, 6 milhões de judeus. E aquilo eles fazem um estardalhaço e eles se escondem atrás daquelas vítimas. Eles se escondem. Então tudo que a sinagoga de Satanás faz em oculto, através da maçonaria, eles matam, roubam, pintam o diabo, ok? E se alguém for falar isso aqui é um grãozinho de areia dele, ele já vem, já se esconde. É antissemita, coitadinho do próprio judeu que foi perseguido na Segunda Guerra e bababá. Então eles arrumaram através disso uma desculpa para blindar a sinagoga de Satanás. Você não pode falar nada, velho. Você falar isso aqui de judaísmo, rapaz, entendeu? Já vem logo, eles se escondem atrás de 6 milhões. No entanto, eles não mencionam o sabe-se lá muitos milhões mais de cristãos ortodoxos foram mortos. Isso não é mencionado, entendeu? Então, ou seja, esse comunismo fajuto, ainda bem que fracassou. A Rússia hoje não é comunista? Não. Tanto é que o Vladimir Putin nem comemorou os 100 anos da Revolução Russa. Ele disse, abre aspas, não há o que comemorar, fecha aspas. Por quê? Porque a Rússia hoje sabe perfeitamente que aquela revolução socialista não foi uma coisa espontânea, foi uma coisa orquestrada, impulsionada pela sinagoga do diabo, pela maçonaria. Então a Rússia hoje é uma forte aliada contra a nova ordem mundial. Tanto é que eles interferiram para o Putin ser eleito, por Trump, porque o Trump ele é maluco, mas ele é contra o establishment. Então nada, a Rússia ganha um tempo precioso para inventar novas armas, como foi aquele míssil indestrutível que eles apresentaram em 2018, o exercício com 300 mil soldados em conjunto com a China comunista, né? Mas enfim, a Rússia hoje não é comunista, é cristã ortodoxa, mas a China é um importante aliado, entendeu? Para enfrentar o sionismo.
entendeu? Então, ou seja lá como for, não dá para falar em nova ordem mundial sem um espaço aí para o socialismo. Claro que no Ocidente, Brasil, esse socialismo, né, que é diferente da China, o comunismo, socialismo, essas doutrinas socialistas como liberalização das drogas, liberalização do aborto, liberalização da ideologia de gênero, do casamento gay, isso tudo é orquestrado. Isso tudo é incentivado pela sinagoga de Satanás também, né? Pelos Illuminati, que injetam muito dinheiro, principalmente o George Soros, né? Que apoia essas ONGs aí, Rio Sem Arma, desarmar a população. Para quê? Mas nenhum bandido vai ser desarmado. Porque no futuro, quando implementar a nova ordem, o cidadão de bem não tem um xilingue para se defender. E a polícia vai deitar e rolar, entendeu? Em cima do cidadão. Vai ser opressão mesmo, ok? Então, casamento gay, essa coisa toda de droga, liberação das drogas, legalização do aborto, todas as coisas que são contra a palavra de Deus, esse socialismo de PSOL, de PCdoB, são a favor. Entendeu? Então, ou seja, é uma inversão total de valores. É satânico isso? É satânico, óbvio, mas mais do que satânico, é orquestrado. Os caras injetam dinheiro, George Soros, vários outros injetam dinheiro para essa porcaria, inclusive dão dinheiro na rede de esgoto para fazer as novelas, não é verdade? A mídia massacra ali em cima, não, tem que ter casamento gay, tem que ter legalização do aborto, não sei o que, tudo, vê que tudo é contra a palavra de Deus, eles estão em cima, maçante, ok? Então, é uma entrevista para finalizar. Todo episódio da jornada oculto que eu faço começa lá com os vídeos, né, Nova Ordem Mundial, e tem um pedaço da entrevista do Arão Russo, que já morreu, um cineasta americano que era contra a Nova Ordem Mundial, né? Ele deu informações preciosas sobre a Nova Ordem Mundial, sobre o chip, sobre a família Rockefeller, e a entrevista que ele deu a Alex Jones, tá? Então tem lá um pedaço que ele ia se juntar ao Conselho de Relações Exteriores. O Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos é um dos braços mais influentes da Nova Ordem Mundial. Conselho de Relações Exteriores. Okay? Então Arão Russo ia se unir ao Conselho de Relações Exteriores, mas ele foi contra, porque ele não é a favor desse negócio de controlar as pessoas, esses planos diabólicos da Nova Ordem Mundial. Ele saiu. Okay? Mas ele relatou que parte do Conselho de Relações Exteriores, na época dele, era a favor do socialismo, nem todos, ok? Mas a menor parte, mas uma parte a favor do... E eu estive interessado em juntar-me ao Conselho de Relações Exteriores. Eu teria que ter uma carta para poder me juntar a eles. Eu estive realmente interessado nisso, seria um da equipe. Mas eu nunca fiz isso porque não é de onde eu pertenço. Eu perguntei se todos os membros do Conselho de Relações Exteriores estão juntos nisso. E ele me disse, não. A maioria acredita no que eu penso, outros querem um sistema socialista. Temos que convencer as pessoas que o socialismo é capitalismo. É assim que os países comunistas fazem hoje. Socialismo, mas um socialismo diferente, um socialismo capitalista, entendeu? Ou seja, ideologia socialista, legalização do aborto, casamento gay, ideologia de gênero, essa coisa toda, porque e um Estado muito forte como o socialismo, porém de economia aberta, capitalista, é o que a China está fazendo, é o que eles queriam. Força, porque para controlar o povo, um Estado forte com ideologia forte, no entanto, capitalista, afinal de contas eles são banqueiros, ok? Então isso é muito interessante. Então esse socialismo pode, felizmente não brotou muito aí no Brasil não, já saiu fora esse PT, essa bosta, entendeu? Mas não sei também, futuramente eles encaixam essa porcaria de novo. Mas enfim, esse socialismo, essa ideologia socialista são um braço da Nova Ordem Mundial. Eles podem usar isso, entendeu? Então vai depender da ocasião que vai vingar melhor. Agora vingou melhor essa vamos dizer, direita gospel do Bolsonaro. Vingou melhor e eles vão colher com isso. Eles vão colher Jerusalém, entendeu? O Brasil reconhecendo Jerusalém a capital de Israel.
mais um passo para o governo global de Jerusalém, ok? Então, se depois que isso acontecer, ele pode botar o socialismo de novo aí. Então depende da ocasião, o que dá para usar. Ou seja, é um tabuleiro de xadrez no qual eles jogam com a peça branca, mas eles também jogam com a peça preta. Entendeu? Então eles são articulados, tem a regra de 13, eles são articulados. De uma forma ou de outra vai acabar desembocando a nova ordem mundial. Ok? Então esse é o comunismo, não dá pra... A gente tem que achar um lugar aí para esse comunismo. Eu particularmente acho o comunismo uma merda, um engano, uma invenção da sinagoga de Satanás. Quem segue o comunismo e acha que é um grande filósofo, um grande pensador, que leu Karl Marx e ainda menospreza os cristãos, esses cristãos iludidos. O iludido é você. Você que é um otário que caiu nessa história de carochinha, de um socialismo, uma utopia. Isso tudo é uma farsa, tá? Judaico-cabalística, vamos dizer assim. E eu sinceramente espero que o comunismo se mantenha bem longe, principalmente desse país, porque é complicado, principalmente para quem acredita nas escrituras sagradas, essa bosta desse comunismo, e persegue muitos cristãos aí mundo afora. Agora o detalhe aí que a gente precisa analisar, qual vai ser exatamente o papel dessa China aí na nova ordem mundial, essa China comunista. Então a gente sabe que quem quer exercer a proeminência é a turma de Bilderberg, né? O sionismo, né? Israel, Estados Unidos e Europa Ocidental, essa União Europeia aí, e Bilderberg, né? Que é a América do Norte e a Europa Ocidental, né? Então tudo caminha realmente para o sionismo, né? Tomar proeminência nessa ordem mundial. Claro que vai ser uma coisa de escala global, ok? E os países como a China, na verdade os países da Ásia almejam um poder maior, porque eles só têm 2 assentos no Conselho de Segurança da ONU permanente, que é China e Japão, ok? Então, como a turma de Bilderberg, né, os sionistas são extremamente gulosos e sedentos pelo poder, certamente eles não vão querer ceder muito poder para os asiáticos, que são a maioria da população. E claro que existem sociedades secretas poderosíssimas na Ásia, muitas com 4 até 5 milhões de participantes. Então, ou seja, existem sociedades secretas nos moldes maçônicos na Ásia também. Eles sempre almejam uma igualdade de poder, ok? Que é claro que a turma de Bilderberg não quer dar, eles são cães gulosos. Então isso daí pode ser um motivo de uma controvérsia futura. Eu já falei que eu tenho um palpite nessa segunda taça, a segunda taça aí do Apocalipse. Eu tenho um palpite que a China aí entrando para arregaçar nessa segunda taça. É um palpite, é um chute meu, ok? Mas eu tô visualizando e vislumbrando esse momento muito gostoso da segunda taça, né? Que, como está escrito lá, vai ser derramado sobre os oceanos, ok? Ou seja, um verdadeiro inferno. Então, essas sociedades secretas asiáticas certamente não vão gostar muito de ficar para trás aí nessa disputa de poder, e eu vejo essa China aí, pode ser que essa China aí na segunda taça entre aí arrebentando aí. Eu tenho esse, é um pitaco que eu tô dando.